Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Como se escreve. Na aula de hoje, trabalharemos com a parte da gramática, que é a ortografia. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. Objetivos específicos: refletir sobre a grafia correta das palavras, conscientizando os estudantes de seus saberes e suas fragilidades, de maneira a conhecer os aspectos em que é preciso ter mais atenção no momento da escrita. Entender a construção de regras ou familiarização delas com procedimentos de consulta a fontes confiáveis. Analisar palavras cuja grafia pode induzir a erros, inferindo as regras, os princípios gerativos e fazendo anotações que auxiliem na escrita correta. Agora, você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Observe a placa ao lado. Verdura sem agrotóxico. Há algo estranho? A mensagem foi transmitida? Pensem aí. Pois bem, essa placa estava em frente a uma quitanda de produtos orgânicos de um pequeno empreendedor de verduras e legumes orgânicos. Isto é, sem o uso de agrotóxicos. Provavelmente, quem fez essa placa se confundiu com as palavras sem com S e sem com C. Além disso, a pessoa também se confundiu ao escrever a palavra agrotóxico. Observe como que foi escrito. Pois a palavra agrotóxicos se escreve com o acento agudo que faltou na letra O no final. Muitas palavras da língua portuguesa possuem os mesmos sons, porém com as grafias diferentes e sentidos diferentes também. Ao trocarmos a letra, a mensagem passada foi outra. Por isso é importante sabermos usarmos as letras corretas nas palavras. Voltando à placa verdura sem agrotóxico, o empreendedor quis dizer que as verduras não possuem agrotóxicos, isto é, sem agrotóxicos. A palavra correta é sem com S, que é uma preposição que tem a finalidade de unir uma palavra à outra e tem o sentido de ausência, falta. Por isso, é utilizado o sem com S. Já a palavra sem com C é um numeral, 100. Observem agora a capa do livro. 100 cartas sem censura, do escritor Elinei Winson Silva. Vejam que a obra fala sobre a quantidade de 100 cartas com ausência de censura. A partir desses exemplos, hoje estudaremos sobre a ortografia. Mas o que é ortografia? Pensem aí! Ortografia é o conjunto de regras que normatiza a escrita das palavras, promovendo a preservação do código que é a nossa língua portuguesa. Isso quer dizer que é pela ortografia que a língua se mantém. É ela que dita as regras.
Mas vocês já se perguntaram, por que temos tantas dúvidas ao escrevermos? Isso acontece porque na língua portuguesa temos os fonemas e as letras. As letras são a forma como o fonema é escrito. Já o fonema são os sons. Assim, as letras, quando as escrevemos, representam graficamente os sons, que são os fonemas, que pronunciamos quando falamos. Observe a diferença entre letra e fonema. Vejam a palavra campo. Observem. Para escrever a palavra campo, utilizamos as letras C, A, M, P, O. Agora observe o fonema da palavra, quer dizer, o som. É representada a palavra campo com os fonemas K, AN, P, U. Na palavra campo, o grupo de AN, temos o fonema AN, que é representado pelo A e o tio. Observe, ó. Cam é representado pelo fonema, quer dizer, pelo som AN, o A com o tio. Já a letra O, ao pronunciarmos a palavra campo, a letra O se transforma em U. Observem, ó, campo. Vocês já haviam observado isso? Façam um teste aí. Pronunciem a palavra campo. Perceberam? Vamos para mais um exemplo de letras e fonemas. Observem agora a palavra asa. Para escrevermos a palavra asa, usamos as letras A, S, A. Agora eu vejo a representação dos fonemas da palavra asa. A, Z, A. Observe que a palavra asa escrevemos com S, como lá. Neste caso, a letra S, ele possui o fonema, quer dizer, o som Z, representado aqui. Por isso que temos dúvidas ao escrevermos as palavras, pois letras e fonemas são coisas distintas, quer dizer, diferentes. Vamos ver algumas regras do uso do C, C cedilha, S ou os dois S. O uso dessas consoantes oferece muitas dúvidas, uma vez que representam graficamente o mesmo som, de S. Embora o uso de uma ou outra consoante dependa da raiz da palavra, quer dizer, de onde ela provém, de onde ela vem essa palavra. Existem algumas regras que podem nos ajudar. O C só tem o valor de S com as vogais E e I. Para as restantes, usa-se C cedilha. Exemplo, acém, ácido, açafrão e açúcar. O cedilha e os dois S não existem em início de palavras e, por isso, nessa posição, só podem aparecer o S antes de todas as vogais. Exemplos, sapato, ser, sino, som, suar. O C apenas antes do E ou I. Exemplo, cenoura, civil. O S entre vogais tem sempre o som de Z. Por isso, as palavras derivadas e compostas formadas a partir de uma palavra com S em posição inicial têm de se dobrar o S, escrevendo-se SS. Exemplos, sala, antessala. Seguir, prosseguir. Sol, girassol. Soma, cromossoma. Os dois S só aparecem entre vogais. Exemplo, passar, pessoa. O sufixo de naturalidade, ense, escreve-se com S. Exemplo, aveirense, farense, leirense. O superlativo absoluto sintético, terminado em íssimo, escreve-se com os dois S. Exemplo, atrasadíssimo, fortíssimo. Já o sufixo feminino, essa, escreve-se com dois S. Exemplo, abadesa, condessa. O uso de C ou cedilha emprega-se a letra C.
Tal vocábulo possui som de S em consonância com as vogais E e I. Exemplos: cidade, cedo, coice, meiguice. Emprega-se C cedilha em palavras de origem árabe, tupi ou africana, diante das vogais A, O, U. Exemplos: araçá, moço, caçula. Usa-se o C mediante alguns sufixos terminados em ância, ência. Exemplos: infância, tolerância, ciência. Emprega-se C cedilha em alguns sufixos representado por assa, isso, aço, ussa. Exemplos: mulheraça, amigaço, reboliço, dentuça. E ainda emprega-se C cedilha nos sufixos terminados em são, ansa, ensa. Exemplos: canção, criança, crença. Agora, vamos ver as regras para usar as letras S e a letra Z. O emprego das letras S e Z pode levantar uma série de dúvidas. Isso acontece principalmente porque há palavras que são escritas com S, mas que possuem o som de Z. Quando usar S? Nas palavras derivadas de outras que sejam escritas com S. Asinha, asa. Atraso, atrasar. Frasal, de frase. As palavras cujos sufixos indiquem nacionalidade, origem ou título: esa. Adjetivo: ense, oso, osa. Ou ocupação feminina: isa. Exemplos: português, portuguesa. Camponês, camponesa. Espalhafatoso, espalhafatosa. Depois de ditongo, exemplos: coisa, fazão, maisena. Lembrando que ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, que não se separam. Olha o exemplo: caixote, o A e o I. Bailarina, o A e o I. Automóvel, o A e o U. E cacau, A e U. Assim são os ditongos. Nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos por e querer, exemplos: eu pus, se eu pusesse, quando eu quiser. Quando usar o Z? Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com Z. Exemplos: deslize, deslizar. Enraizado, raiz. Vizinhança, vizinho. Nas palavras cujo sufixo es, esa, formem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Exemplos: sensatez, timidez, dureza. Nas palavras cujo sufixo isar formem verbos. Exemplos: atualizar, canalizar, economizar. Nas palavras cujo sufixo isação formem substantivos. Exemplos: atualização, colonização, modernização. Agora que vocês já aprenderam algumas regras de ortografia, vamos praticar o que aprendemos hoje? Mas já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua. Agora, vamos para as nossas questões. Questão 1. A alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente é: letra A, caçula com cedilha, açude com cedilha, paçoca com cedilha e açafrão com cedilha. Ou, letra B, caçula com 2 S's, açude com C cedilha, paçoca com 2 S's e açafrão com C cedilha. Ou a letra C, caçula com C cedilha, açude com 2 S's, paçoca com C cedilha e açafrão com C cedilha. Pensem aí!
Resposta da questão número 1 é a letra A. Caçula se escreve com C cedilha, açude se escreve também com C cedilha, paçoca também e açafrão também. Acertaram? Vamos para a questão número 2. Leia o cartaz. Vamos lá. Não deixe para amanhã o açaí que você pode tomar hoje. Complete a palavra correta. Letra A. A palavra açaí se escreve com 2 S's. Letra B. Açaí se escreve com C cedilha. Ou a letra C. Açaí se escreve com S, C cedilha. Pensem aí. Resposta da questão 2. A letra correta é a letra B. Açaí se escreve com C cedilha. Observem o cartaz. Acertaram? Vamos agora para a questão de número 3. Leia o outdoor do Hortifruti. Vamos lá. Eduardo, mãos de cenoura. Uma história que vai cortar corações, preços. Aqui a natureza é a estrela. Hortifruti. Complete com S, C ou C cedilha as palavras. Cenoura, corações e preços. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 3. Cenoura se escreve com C, corações com C cedilha e preços com também C cedilha. Observe como ficou o outdoor. Agora vamos ler o próximo cartaz. Casa de carnes e assados. Santa Felicidade. Aceitamos encomendas. Telefone 41 3272 9556. Avenida Toaldo Túlio, 2930, Loja 4, São Brás, Paraná. Esse é um comércio de um empreendedor que divulga seus produtos e nós, como consumidores, devemos pesquisar para obtermos as melhores oportunidades de compra. Isto é, ter uma educação financeira para a nossa renda familiar. Agora, vamos analisar a questão? A questão número 4. Complete as palavras que eu tirei as letrinhas com 2 S's, S, C cedilha e ou C. Um tempo para vocês fazerem. Resposta da questão 4. Casa se escreve com S. Assado com 2 S. Santa com S. Felicidade com C. E aceitamos com C. Observe como ficou o cartaz. Agora vamos para a questão de número 5. Observem a frase. O lugar onde se vende carne chama-se açougue. A palavra que preenche a lacuna corretamente é letra A, açougue com S, letra B, açougue com 2 S's, ou é a letra C, açougue com C cedilha. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 5 é a letra C. Açougue se escreve com C cedilha. E aí, acertaram? Nossa aula está chegando ao fim e aprendemos sobre algumas regras de ortografia. Vimos que quando devemos utilizar C,
C cedilha, S ou dois S's, S ou Z. Ah, última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua. Antes de ir embora, vou deixar um desafio para vocês. Provavelmente você já deve ter visto alguma placa de vendas de produtos ou de serviços com algum erro ortográfico. O desafio é: fotografe a placa e faça a correção. Reescreva no seu caderno. Depois, fotografe e nos envie para o QR Code que aparece aí na sua tela. Espero que todos tenham gostado da aula. Aprender é sempre muito bom. E lembre-se que, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau!